Estamos ao vivo. Olá, meus queridos, tudo bom, meus caros, meus queridos alunos? Mais uma vez, nos reencontrando, vivendo aí mais um período, né, de experiências à distância, mais próximos de coração. Meus queridos, na aula passada, a gente disse que hoje a gente iria responder algumas atividades, algumas questões, né? Não sei se vocês lembram aí. O que acontece? A gente tem muitas atividades para fazer. Concorda comigo? Se eu não me engano, a gente já está na 5ª semana de atividades. Antes do recesso, a gente teve uma, tá? E aí, cada semana é um TD. TD com 6, 7 questões, 8, enfim. Né? Então, eu vou pedir calma, vou pedir tranquilidade da parte de vocês para a gente corrigir. Como vocês já estão sabendo, a partir de sexta-feira, a gente vai estar aí tendo uma modificação, uma adaptação para melhor, né, no nosso modelo de encontro, né, no nosso modelo de aula. Realmente teremos aulas aí assíncronas. Olha só, eu vou estar podendo falar com vocês, eu vou estar podendo, né, interagir. Então, a gente está muito feliz. Nós estamos muito felizes com essa mudança para melhor que a escola, né? Que a nossa escola organizou aí tão bem para vocês e para a gente. Bom, dito isso, o que vai acontecer? Em virtude que a gente vai ter, né? Uma versatilidade maior a partir do nosso próximo encontro, eu vou estar deixando o TD para as próximas aulas, uns TDs, tá certo? Hoje a gente vai responder 3 questõezinhas do livro, ou seja, a gente vai tentar manter sempre esse padrão. Tarefa de casa, tarefa feita, tarefa corrigida na próxima aula. A gente sempre vai tentar começar fazendo ali o gabarito, corrigindo, tirando as dúvidas, tá bom? Enquanto isso, você já pode ir digitando aí no chat as dúvidas, as dificuldades que você encontrou, se é que encontrou, se não encontrou. E assim, a gente vai hoje fazer o prometido, pelo menos parte dele, tá certo? A gente não é interessante que a gente passe a aula inteira só corrigindo atividades, tá? Me digam como é que vocês estão aí, fala com a gente aí, comigo, com a Ju, vocês estão bem, tá? Escreva alguma coisa, né? Mês de junho, gente, mês de junho chegou, mês de São João, mês do Santo Antônio, meus caras, nem vai ter a festa de Santo Antônio, gente, esse ano. Ô, rapaz, quem tá triste aí? Eu tô triste aqui, né? A gente se encontrava lá, todos os anos a gente se encontrava ali no São João, do Santo Antônio, depois da missa, né? Os forrós, né? Enfim. Bom demais, bom demais. Tem que falar alguma coisa boa, né, gente? Não estou falando só de coisa ruim, não. Então, meus caros, a partir desse momento, a gente vai estar analisando essa primeira questão, tá bom? Olha só, a imagem é um showroom da loja elétrica Schneider. Gente, seria aí uma exposição, né? Uma exposição, né? O showroom é exatamente uma exposição de produtos aí nos Estados Unidos na década de 1900 e 1920. Ok, dá uma olhadinha na imagem, já fizeram isso, né? Com certeza já responderam as atividades. E aí vamos lá. Você consegue identificar alguns produtos expostos, né? Eu vou para a segunda pergunta, o tempo que você vai responder no chat, e depois eu volto para a primeira, tá? Eu vou para o item B. Que relação se pode estabelecer entre a imagem e o American of Life vigente na época, né? O estilo de vida americano. Vou repetir. Que relação se pode estabelecer entre a imagem e o estilo de vida americano na época? Item B, já vai respondendo aí, eu já vou sabendo quem está participando, quem está interagindo, quem fez. Eu vou lá para o item A. Gente, visivelmente, você vê aí alguns eletrodomésticos, né? Luminárias, né? Você vê várias aí, ó. Você vê várias luminárias. Percebe-se aí também
A imagem aqui, ventiladores, né? Essa da frente aqui, ó, várias enceradeiras. O que tem em comum entre as ferramentas? São produtos oriundos dessa indústria pujante que está surgindo nos Estados Unidos. Professor, quer dizer que até então a humanidade não tinha passado por um processo tão grande, aqui nós estamos falando dos Estados Unidos, tão, né, avançado no ramo da tecnologia? Ainda não. E aí tu imagina isso, como isso afeta diretamente a vida das pessoas. Quer dizer, num outro momento a gente poderemos discutir sobre isso. Daria uma aula fantástica. Ou seja, como as tecnologias elas afetam na vida das pessoas. Mas de cara, eu tenho certeza que na sua casa você tem aí um ventilador, né? Alguma peça dessa daí, luminária, você tem na sua casa. E se tem, é porque ela é bastante eficiente. Imagina a vida das pessoas, né, sem nenhum desses recursos aí, claro. Não estou dizendo que a humanidade não viva, não consiga sobreviver sem isso, tá certo? Mas seria muito difícil, não é verdade? Seria muito difícil a partir disso. E agora sim, o item B. Que relação se pode estabelecer entre a imagem, né, e o estilo de vida americano? Ô, Ju, minha parceira aqui. Olá, professor. Tô por aqui. Ju, tem algum participante aí, algum aluno aí ousado que participou? Professor, eles ainda estão respondendo, né, que estão bem, só estão de saco cheio de ficar em casa, Clarice falou. Estão dizendo que estão por aqui, né? Eles ainda não trouxeram a resposta, nem nenhum questionamento, não. Ah, não, né? Pois é, né, Clarice? Esse sentimento que você está tendo, creio eu que todos nós, Clarice. Mas aí vale uma reflexão, né, Clarice? Olha o preço que dezenas de milhares de famílias estão pagando. É muito alto, né? É muito alto. E a gente só percebe, Clarice, quando a gente perde um ente querido, uma pessoa que a gente ama, que a gente amava. Aí continua amando, né? Aí a gente sabe que o esforço para garantir a vida, ele é aceitável, né? Quer dizer, vale essa reflexão, né? Vale essa reflexão. Mas a gente também tem que, né, mostrarmos que a gente tem criatividade para diversificar a vida em casa, né? Fazer coisas que você não fazia, está tendo mais tempo para isso, muito mais tempo para isso. Então, ó, vamos usar a nossa inteligência, é isso, e vamos buscar colaboração aí dos membros da família para tirar, né, quebrar um pouco aí a monotonia. Muito bem. Gente, a relação que estabelece, meus caros, é exatamente o pensamento da época, né? Você tem o quê? Você tem uma indústria pujante, você tem uma indústria crescente, vamos aos chamados anos felizes, mostra exatamente o quê? O consumo, né? O consumo ao máximo, o apogeu do consumo americano, a vida das pessoas. Vamos lembrar que o governo incentivava que as pessoas consumissem, que elas comprassem, porque, afinal de contas, elas estariam ajudando o seu país, estariam sendo mais felizes, enfim. E é claro, minha gente, as indústrias vão crescer cada vez mais. Você sabe que só tem oferta se tiver procura. Então, você tem um crescimento exacerbado do consumo, obviamente, a indústria ela vai fabricar mais. Ou seja, as pessoas todos os anos trocavam de equipamentos sem necessidade. Ou seja, né, o consumo irracional que predominava
ali na época, né? Então, o estilo de vida americano era consumir e a indústria produzir cada vez mais. Você acredita que o consumo quase compulsivo que caracterizou a America of Life continua sendo uma prática usual entre os jovens de hoje? O que você acha? Tá certo? Esse consumo compulsivo, essa necessidade, essa vontade de consumir, de obter produtos, de comprar, muitas vezes, quando não dá, muitas vezes desnecessário, muitas vezes levado apenas pela ilusão, pela pressão, pela mídia, pela propaganda, pela sedução, né? De quem já tem um produto, ou das empresas que trabalham muito bem isso na cabeça das pessoas. A pergunta é essa: quem de vocês aí já comprou compulsoriamente? Quem, assim, né, já comprou aquele produto que não podia e que ferrou os pais e que ficou endividado e depois talvez até se arrependeu? Se alguém tiver uma historinha, vai lá, digita aí, vamos conversar. Eu estou sentindo falta, vocês estão muito calados, vocês estão caladinhos aí. Bora, Clarice, aproveita aí, ó, vamos interagir, né? Aproveitar o espaço para a gente sair desse marasmo aí, ok? Muito bem. Ju, esses meninos estão muito calados, então, Ju, hoje, o que a gente faz? Estão demais, viu, professor? Eu acho que eles já estão sentindo a necessidade de a gente passar para a nossa próxima etapa, né? Eles poderem interagir de uma outra forma. Pois é, mas é o nosso último encontro, assim, a gente se vê, vamos se despedir assim, ó. Tá? Com certeza, em grande estilo, né, professor? Grande estilo, muito bem. Nada ainda, né? Então vamos para o item 3. Vamos para o item 2, aliás, questão 2. Gente, identifica a alternativa errada. Qual delas foi errada? Gente, ligeirinho, vai. Digita aí ligeirinho. Qual delas está errada? Essa aqui eu não perdoo, não. O Anderson está dizendo que já, professor, já comprou uma coisa, né, que não deveria e que ficou endividado. Ele está aqui confirmando. Tá, muito bem, Anderson, muito bem, obrigado aí pela sua sinceridade, Anderson. E Anderson tem cara de que ele é consumista mesmo, ele tem cara de que ele perturba a mãe dele, viu, rapaz, os pais dele ali. Ele tem cara de que ele é perturbador. Eu também era, Anderson. Quer dizer, não fui tanto não, mas eu me lembro, eu menininho, né? Acho que eu tinha uns 8 anos, morando no interior ainda, sertãozão, pobre, família muito pobre, como sempre fomos. E meu irmão ganhou uma bicicleta, mais velho que eu, e aí eu me desesperei, chorava, implorava para meus pais me dar uma bicicleta. Quer dizer, não tinha condição de ter uma bicicleta, mas na minha cabeça, tá? Depois, muito cedo, eu fui compreendendo que o consumo depende muito da maneira como você encara as coisas. Eu te confesso, Anderson, eu soube muito bem me comportar, né, na minha condição de alguém que não era desprovido, né, que sempre foi desprovido de dinheiro para estar comprando as coisas. Meus pais sempre me mostraram comprar apenas o necessário. Eu acho que é por aí, né? Acho que é por aí. Então, segunda questão, já tem alguém, Ju? Tem sim, professor. O Kaique Lima, ele disse que é o item A. E o Luiz Samuel também. E a Keila respondeu que é o item B. Kaique, Luiz Samuel e a Keila. Olha só, a Keila aí, rapaz, participando. Professor, a Luana está dizendo aqui que quando se trata de livros, ela é muito consumista, viu? Que bom, Luana, que maravilha. Que maravilha, parabéns, eu sei disso. A Clarice disse que vai de D, professor. Clarice, saudade, Clarice. Os cachinhos, como é que estão os cachinhos ainda? Né? A Clarice é a Luluzinha, viu, Ju? Vamos nós. Tá bem, né? Tá bem diverso aí, gente. Pessoal, diz assim, ó, Ju, pode ler o item A, por favor? Professor, para mim aqui a tela é bem pequenininha. Desculpa. Tranquilo. Entre as razões da Grande Depressão, podemos citar
Lembrando que Grande Depressão foi a crise econômica, o ápice da crise econômica vivida nos Estados Unidos entre, ali, basicamente, 1929 e 1933, tá certo? A economia americana quebrou, tá certo? O capitalismo começa a quebrar nos Estados Unidos e uma quebradeira se espalha aí pelo mundo, tá? Entre as razões, é isso que ele quer saber. A distribuição de riquezas entre um número maior de pessoas. Meus caros, a distribuição de riqueza para um maior número de pessoas. Isso é algo bom ou é algo ruim? Escreve aí bem ligeirinho, vou perguntar de novo. A distribuição de riquezas entre um maior número de pessoas é bom para a economia ou é ruim para a economia? Todo mundo aí, ó. 4 alunos, gente. Que é Professor, isso? teve mais apostas aqui, viu? Opa. O Yanderson tá apostando no item B. A Jordana tá apostando no item A e o Juan também, o Juan Guilherme. Jordana, olha só, já entraram aí mais 2, a Jordana e o Juan. Olha aí, né? Nós temos já um bom número aí, olha, 8 alunos já participando. Nós temos bem mais do que isso. Temos bem mais do que isso. Muito bem. Do chat, alguém já respondeu alguma coisa, Ju? O Yanderson tá dizendo que é bom. Opa. Se é bom para a economia... O Kaique já tá dizendo que é ruim, viu, professor? Pois é, Kaique. Valeu, Kaique, pela sua participação. Deixa eu facilitar as coisas para vocês. A distribuição de riqueza entre o maior número de pessoas. Deixa eu facilitar a coisa para vocês. Presta atenção. A partir, vamos dar 6 meses aqui. A partir do ano que vem, a partir de 2021, os habitantes da Maraponga, nosso bairro, que só de exemplo para qualquer bairro, vamos expandir. Os habitantes de Fortaleza, no ano que vem, 2021, eles terão mais riqueza. Eles serão mais ricos. Todos os habitantes. Se não todos, a grande maioria. E agora? É bom ou ruim? Valeu, Yanderson. O Samuel Rosa está dizendo que é ruim. Por que, e Samuel? A Carol tá apostando aqui no item A também, viu, professor? O item A aí tá bombando. Samuel, digita aí, Samuel. Por que tu acha que é ruim, cara? Ter mais pessoas tendo riqueza. Imagina você, Samuel, tendo mais riqueza, Samuel. Você podendo ter mais recursos, hein? Poder consumir mais, poder ter uma alimentação melhor, ter acesso a uma alimentação melhor, uma educação melhor. Isso é riqueza, Samuel. Entende? Imagina que a tua vida, a vida de vocês vão ter uma nova característica daqui a um ano. Os pais de vocês vão ganhar mais dinheiro. Esse dinheiro vai ser distribuído entre vocês. Vocês vão ter uma casa melhor, vão ter conforto melhor, vão ter eletrodoméstico, não vão ter tanta dificuldade de pagar as contas. Isso é distribuição de riqueza. Vão ter mais acesso a lazer, à cultura, ao esporte. Isso é distribuição de riqueza. Ora, se tem mais gente rica, tem mais gente consumindo. Concorda, Ju? Que a ideia é mais ou menos essa? Sim, professor. O Kaique está dizendo aqui que é ruim porque todos tendo riqueza, haverá muita desvalorização do dinheiro, não? Ah, tá, entendi, Kaique, a tua ideia, cara. Entendi a tua ideia. Mas aí depende, Kaique. Desvalorização da riqueza, do dinheiro, não necessariamente depende disso, tá certo? Vou te dar um exemplo. Talvez um dos países que mais tem a qualidade de vida do mundo é a Finlândia, a Suíça, tá certo? A Alemanha.
A distribuição de riqueza lá é muito maior, mas muito maior do que a nossa. E o dinheiro deles não são desvalorizados. Vamos pegar o dólar nos Estados Unidos? De certa maneira, você tem uma distribuição de riquezas, apesar de ter uma massa também muito pobre, muito miserável lá. Então, a inflação não é medida só por esse fator de uma massa de pessoas ricas, tá certo? Tem outros fatores que envolvem a desvalorização do dinheiro, tá bom? Professor, parece que o pessoal aqui perdeu a timidez, aí começaram a participar, né? O assunto está instigando a galera. Que bom. O Luiz Emílio, ele está dizendo que acha que seria bom, porque dá uma qualidade de vida melhor para as pessoas e assim teremos uma economia melhor, né? Como consequência. A Carol está dizendo que acha que seria bom, porém duvida muito que todos teriam acesso. Eu também, Carol. Ótimo, que bom. É isso mesmo, gente. É esse debate, é essa construção que vocês aí, ó, são levados a fazerem, né? Então, é por isso que a gente gosta de dar oportunidade a vocês. É isso mesmo. Gente, mais pessoas consumindo, é mais economia, a economia circulando, é mais gente participando, é mais gente tendo acesso aos produtos, é mais gente tendo acesso aos meios de produção também, né? Então, o problema grande é quando você tem uma pequena minoria concentrada na riqueza, que é o que hoje existe no mundo, que é o que hoje existe no Brasil. Deixa eu te dar um dado. Hoje no Brasil, nesse momento agora, quatro pessoas só no Brasil têm a riqueza de 100 milhões de brasileiros. Olha a concentração de riqueza no nosso país, como ela é avassaladora. 4 pessoas no Brasil, agora, têm a riqueza de 100 milhões de brasileiros. Ah, professor, então nós estamos no topo do país, dos países em desigualdade social. Estamos. A nossa economia nunca, há muito tempo, ela não foi boa. Há muito tempo, ela mostra esse abismo que existe entre uma minoria rica e uma esmagadora maioria pobre. Consequência, somos um país pobre, de pessoas pobres, somos um país rico em estrutura, rico em matéria-prima, enfim, a gente teria uma aula para isso, tá? O Caio aí é o professor que trabalha muito com vocês isso daí, a riqueza que o Brasil tem, em termos de recursos, mas de um povo pobre, não é verdade? Gente, nosso item errado é o item A. A distribuição de riqueza, gente, ela não é ruim para a economia, tá certo? Desculpa, ele pergunta a distribuição de riqueza entre o maior número de pessoas. Ele está pedindo o item errado. O item A, ele está... Peraí, deixa eu refazer aqui. Entre as causas da Grande Depressão, não havia a distribuição de riqueza. Tira distribuição e escreve concentração de riqueza. Tá certo? Esse era o problema dos Estados Unidos. Havia uma grande concentração de riqueza nas mãos de poucos. Tá certo? Então, o nosso item A é o item errado. Todos os outros itens, ele está correto, tá, gente? Ou seja, que favoreceu a crise de 29. Tranquilo? Vou ficar por aqui. Nossa tarefa de casa... Ah, não, tem a terceira questão, né? Professor, tem uma pergunta aqui também, do Kaique. Manda. Posso mandar? Ele pergunta assim, Mardônio, explica um pouco sobre os países emergentes, que eu lembre é sobre a distribuição desigual do dinheiro em um país, não é isso? Isso, também tem a ver. Tem a ver com qualidade de vida. O principal fator com relação a países emergentes é a qualidade de vida, é como é que eu posso te falar? O distanciamento entre taxa de mortalidade, taxa de natalidade,
tá? O país é o acesso à educação, à creche, à escola, tá? A insumos básicos para a sobrevivência, tá? Doenças, tá? Como sarampo, meningite, enfim. O controle desses quadros é que vai identificar o que é um país emergente, tá? Ou um país desenvolvido. O Brasil, né, está aí, né, um tempo aí, nessa perspectiva de país emergente. Já teve melhor, viu, Kaique? Já tivemos situação melhor, já tivemos aí, bem perto aí, né, de galgarmos aí talvez um nível mais alto, né, no ranking aí da economia mundial. Mas aí, infelizmente, devido a fatores externos e fatores internos, o Brasil retrocedeu nesse aspecto e em vários outros aspectos, tá? Não cabe a gente citar agora aqui, mas a tua pergunta foi muito oportuna, tá? Bom, terceira questão, há um texto aí, eu não vou ler esse texto com vocês, me desculpa, tá certo? Eu vou só dar o gabarito em virtude do tempo que a gente tem, mas o texto vai falar da situação da Alemanha durante a crise de 29, né? Do valor do marco, que é a moeda alemã da época. E aí, ó, alguém falou aí, eu não sei se foi o Kaique, né? Questão da desvalorização. Olha só, Kaique, olha o caso da Alemanha, né? O do marco teve uma desvalorização como nunca na história da Alemanha, né? E não é porque lá todo mundo era rico, tá certo? Tem vários outros fatores, tá? Principalmente é uma cadeia. O capitalismo, se ele tem problema nos Estados Unidos, ele vai afetar o mundo, né? Afinal de contas, nós temos uma matriz capitalista. O item A diz o seguinte: o que se pode concluir pela leitura do texto da fonte 1, tá certo? Da fonte 1 é o texto lá, né, que diz o seguinte: tem 3 problemas. A Alemanha está vivendo 3 problemas aí, 3 grandes problemas, né? Que é o quê? A desvalorização do dinheiro, ou seja, não adianta você ter muito dinheiro, né? Eu gosto muito de uma expressão que diz assim: o que é muito dinheiro? Um saco cheio de moeda de 10 centavos é muito dinheiro, mas o que ele vale? Concorda? Então, por exemplo, na década de 20 aí, um alemão, ele precisava passar o dia inteiro trabalhando para ele comprar um pão. E o dinheiro não dava para ele comprar metade de um pão para ele comer. Um dia inteiro de trabalho. Tá certo? Vamos para frente. Além disso, da desvalorização do marco, que é a moeda, você tem o quê? A queda do valor do salário, queda brusca do valor do salário, diminuiu bastante, somada à desvalorização, né? E o desemprego. Gente, são 3 chaves que medem uma economia. A capacidade de geração de emprego, a força da moeda, né? E o valor de compra dos trabalhadores. Professor, isso foi só na Alemanha? Não, esse foi um cenário geral para os países de economia capitalista, tá certo? Ou seja, praticamente no mundo inteiro. Você vai ter uma exceçãozinha ali na Rússia, nos países satélites da Rússia e alguns países do Oriente também. Mas o epicentro ali, Europa e América, vai ser um desastre na economia. Nós vamos para o item 2. O que você está vendo, gente, na fonte 2? Responde aí, gente, rapidinho. Alguém conseguiu decifrar o que é essa pipa aí? Ou melhor, qual é o papel que eles estão usando nessa pipa? Se você não conseguiu, você não tem culpa, né? Olhando assim, eu também não teria, não. Eu não teria como ver, não. Tá? Perceber, não. E aí eu já vou para o item C. Tu vai responder no item B, eu vou para o item C. A fonte 1 nega ou confirma a fonte 2? O que tu acha? Ela confirma. Alguém respondeu, Ju, o item B?
Ainda não, professor. O item B, gente, eles estão fazendo raia, né? Para nós é a raia, né? Que é uma brincadeira divertidíssima, né? Brinquei muito, viu, Ju? Não sei se tu brincou de raia, mas eu brinquei bastante. E, gente, só que a gente faz raia com o quê? Com papel apropriado, né? Eu fazia com folha de caderno, assim, ó, as bolachinhas. O Luiz Samuel está dizendo aqui que dinheiro, professor. Está respondendo aqui Isso, com dinheiro. Samuel. Muito bem, meu caro. Muito bem, Samuelzinho. Isso mesmo. Dinheiro, gente, eles colavam. Imagina pegar uma cédula hoje de 10 reais, pega uma cédula de 2 reais, pronto. Aí tu sai colando uma na outra e faz uma raia e vai soltar. É assim, era o marco, né? Eles juntavam dinheiro, brincavam com dinheiro, depois jogavam no lixo. Para você ver a desvalorização gritante, né, do marco. A moeda da época. Isso é algo que a gente não imaginava, né, meus caros? Pra gente. Ju, eu tenho como apresentar alguma coisa para eles em slide? Eu tenho mais tempo, não, né? Acabou, não foi? Não, e já estourou, professor, o tempo, infelizmente. Foi. Próxima semana vocês vão ter um tempo maior. E a gente vai poder conversar, interagir. Olha aí, estou feliz, gente. Estou feliz com essa mudança. E ansioso demais para vê-los. Saudade, sempre tenho saudade meu, não, mas eu estou com saudade de vocês. E pode deixar que vez por outra vão aparecer lá na aula, viu, professor? O senhor vai estar com a turma, mas agora eu faço questão de estar junto. E você vai continuar sendo essa minha parceira aí, que tá dando bom demais aí. Não tá verdade, gente? O que vocês estão achando dessa parceria? Eu tenho certeza que vocês estão gostando. Gente, então é isso. Um forte abraço, um cheiro no coração de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Só lembrando, já que eu não pude espelhar o slide, a tarefa de casa é página 118. Só uma páginazinha para vocês. Página 118, ó. Aqui, ó, para vocês. Tá bom? Conto com vocês. Um abraço. Tchau. Professor, para a gente poder encerrar, eu lembro, se tiver alguém que ainda não colocou o seu nome, garanta o seu nome aí na presença, né? Mas eu acredito que todo mundo foi interagindo aí com a gente. E quem está assistindo pelo YouTube, o código da nossa aula de hoje é 9S de sapo, T de tatu, 05. 9ST05, beleza? Obrigada, professor. Valeu, turma. Um abraço.